Então você sinta à vontade. Bem, eu sou Maria do Carmo, faz uns 20 anos que eu moro aqui. Antes tempo eu morava ali na Terceira. E aí depois, acho que uns 10 ou 12 anos, a gente foi doado esses terrenos aqui, sabe? Isso aqui era mato isso aqui. Aí o prefeito Oswaldo Nascimento nos arrumou os terrenos, sabe? Arrumou os terrenos e foi como foi loteado, né? E a Vila Caranguejo era antes tempo. Aí, depois que, há poucos anos atrás, uns 10 anos atrás, mais ou menos, passou a Renascença. E como era no tempo da Caranguejo? o tempo da Caranguejo era todo mundo na rua, né? Todo mundo morava, cada um do lado da rua, só tinha um bequinho na rua, tinha a rua de chão, né? Estrada de chão, que passava no meio das duas vilas, né? Que era uma quadra de casa de cada lado. Toda a beirada da faixa até o patronato era a casa, né? Muitas famílias? Sim, era bastante família. Bastante família. Todo mundo se Então dava dali... bem? Todo mundo se dava bem? Sim, dali até... Passando ali, um pouquinho para cá dos quartéis, era as últimas casas. Era as últimas casas. E tinha mercadinho, tinha bolichinho na beira de rua. Como também tinha ali no patronato, passando a faixa ali, né? Ali tinha, lá em cima, tinha uns botequinhos lá em cima. Era bom de viver, né? Água, luz, ônibus? Não, tinha nada disso. Como fazia daí? Sim, a luz, quando foram arrumando os terrenos, loteando cada um no seu terreninho, né? Aí foram colocando a água, né? Porque a gente tinha água, né? Porque a Inês, a empresa Inês, então meu marido nesse tempo ele era presidente da vila, né? Com outra turma dos colegas, então ele arrumou uns canos, pedindo uns canos. E aí a Corsan botou aquelas ligações diretas, como até agora, da Terceira para lá ainda tem cano no chão, sim. Aí a gente puxava água dali, os que não tinham poço puxava água daqueles canos. Tinha as bicas, né? Tinha que buscar água? Sim, tinha aqui mesmo, aqui perto do colégio ali, tinha uma bica ali para vários moradores, tanque também. Os tanques ali então. para lavar, né? A gente lavava, a maioria lavava ali, quem não lavava na sanga lavava ali, nas bicas, né? Então cada um tinha seu turno para lavar, né? Uma lavava, depois vinha outra lavava. Era assim. E a luz? Luz nem pensar. Não, luz é ruim mesmo, sabe? Bateria, a gente se usar uma televisão, a gente tinha que carregar a bateria, sabe? Eu muito carreguei a bateria de uma televisãozinha que eu tinha. A gente carregava para poder ter horas para usar, né? Porque aquilo ali termina rápido, né? É assim, era assim nossa vida aqui. E como que resolveram? Quando nós resolvemos foi o Carnelosso aqui, doou essa parte aqui para o pessoal, para o presidente aqui, e aí o prefeito, né? E o prefeito Oswaldo mandou ajeitar, né? E foram ajeitando e formou a vila assim como está hoje. E quando vieram para cá, esse lado aqui, o que fizeram? Esse lado aqui era uma lagoa, era mato. Era mato, né? Aí depois foram cada um medindo o seu terreno, o presidente da vila atual, que esse tempo era o Adelmo Souza, aí ele foi colocando, cada um foi medindo os seus terreninhos com 8 metros, né? De frente por 30 de fundo e comprimento, né? E foram cada um morando, cada um no seu terreninho. Não deu desavença por um lugar? Não. Querer ficar num lugar, outro também? Não. Aí deu assim, às vezes um se trocando pro... Eu mesmo morava lá embaixo, na primeira quadra lá embaixo, morei para cá. Eu estou aqui vai fazer 13 anos que eu estou aqui nesse local aqui. Porque, por causa do ponto, né? No armazém, eu tinha armazém, eu alugava da vizinha que morava aqui. Eu pagava uma pecinha para ela e montei o armazém aqui, porque eu tinha com meu irmão nessa casa da frente aí. Aí ele
quis ir embora, né? Aí eu fiquei sozinha. Aí eu montei aqui de volta, que já tinha o ponto aqui, né? Aham. Aí ele foi embora e eu fiquei. Montei meu mercadinho de volta aqui. Muita gente foi embora daquela época ou ainda não? Não, Mais ou menos as mesmas pessoas aqui. é. Todo pô, mundo se conhece aqui. Todo mundo se conhece. Porém, mais gente, porque ali tem casas aí que tem 2, 3 famílias num pátio só, né? Aham. 3, 4 famílias, num quase 2, num pátio só, né? E tem muita gente aí. E quando vieram pra cá, o que que tinha daí? O que a prefeitura arrumou? Tinha aberto as ruas? Ah, a prefeitura abriu a rua, botou as redes de luz, né? Na, 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 Na rua. na rua ou Sim. para as pessoas puxarem? Não, na rua e depois foi puxando para as casas, né? Mas a iluminação da rua tinha, assim? Não, Lâmpada? sim, mas depois que a gente foram arrumando os terrenos devagar, né? Aham. Aí a primeira coisa que foi feita foi abrir as ruas e aterrar, abrir as ruas e fazer a ligação de luz. Tinha criança pequena naquela época ou não? Tinha. E daí ia na escola onde? Como é que fazia com barro? Mas sabe que até nem tinha escola aqui? E onde? Não tinha escola aqui na vila. A escola mais perto que tinha no Castelo Branco, que lá no Boi Morto. Os meus estudavam no Boi Morto ali. Viu lá Lá. em cima? Sim, lá no Boi Morto. Ei, dia de chuva. Ah, tinha que ir, né? Que Era trabalho. ali, era lá ou era lá pra cima, né? Que diferença agora aqui. Então, sim. Aí depois teve um coleginho depois do início. Teve um coleginho pequeno aqui que tinha, né? Aí depois foi com o segundo prefeito, aí vieram fazendo, fizeram maior, né? Esse material que tem agora. Aqui era dos irmãos Marista, né? Não, era dos maristas. Era dos maristas. Tiveram um tempão aí. E o que que conta daquela época? Daí foram na casa de vocês para perguntar? Ou como é que foi para vir para cá? Dali do outro lado para cá? Não, todo mundo cadastrado, né? Todo mundo fichado ali, então cada um no seu Quem é que terreno. puxou esse negócio de cadastrar? Sim, isso aí tem até dia de hoje, né? Aham. Até de hoje tem, né? Porque se a senhora quiser um terreno, qualquer coisa, tem que se cadastrar na prefeitura, né? É, não, mas quem tem- começou com a ideia? Com a ideia foi o presidente, né? Que todo mundo tem que fazer só filho, deixar seu nome ali, cada um no seu loteamento, né? Um loteamento tal, né? Aí Terreno foram tal, passando né? casa em casa e conversando com as Sim. famílias? Sim, todo mundo se juntou, né? Porque isso fazia a reunião, né? Aham. E se juntava e fazia cada um ficar com o seu terreno, né? E as reuniões eram grandes? Não, é pouco, aqui era muito pouca família que tinha agora, que tá amontoado, né? Tá muito amontoado agora, tem muita gente aqui dentro. Sim, agora já tem os filhos dos filhos dos filhos. E dentro dos pátios, 2, 3, 4 filhos junto, né? Depois vem os netos tudo junto, né? E o que que conta daquela época, assim, no começo aqui? É, O que daqui era bom, o que era ruim? até que era bom, que sempre trabalhei, né? Sempre trabalhei, meus filhos sempre ficaram em casa, no colégio, né? Mas era bom. E para lazer aqui, o que que faz? Para lazer não tem. Agora tem o colégio ali, mas tá ruim aquilo ali. Agora não tem. Até que tinha, quando os maridos estavam aí, tinha o campo ali, né? O gurizada jogavam bola, tinha a pracinha ali, né? Mas isso tudo com o tempo foi se destruindo, né? Porque depois que os maridos foram embora, mudou muito. Mudou bastante.